Olá, seja bem-vindo a mais esse Momento com Deus dominical. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Tem esse momento o objetivo de levar uma reflexão da palavra do nosso Deus. E darei sequência ao estudo começado domingo passado sobre o tema Evitando a Igreja Corrupta, ou como evitar a secularização da igreja. O texto que nós destacamos para servir de base para toda essa meditação é a carta de Paulo, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós estamos num tempo em que o falso está muito parecido com o verdadeiro. E poucas têm sido as pessoas que conseguem discernir o verdadeiro. E falei no domingo passado sobre o que significaria corrupto, o que significaria secularização. E eu abordei de que uma igreja secularizada é uma igreja mundana, é uma igreja carnal, é uma igreja corrompida. E também falei de que desde a época de Jesus e seus apóstolos, eles já tinham esse problema, já lutavam contra a corrupção no seio da igreja. E no início do cristianismo, alguns textos bíblicos, como Tiago, falando que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus. E o próprio apóstolo João dizendo que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja não pode aceitar as coisas que vêm do mundo, porque ser do mundo e aceitar as coisas do mundo é agradar o mundo, é agradar quem é o príncipe do mundo, que é Satanás. A igreja de Jesus, foi Jesus quem a fez, foi Jesus quem a instituiu. Então, eu vou, a partir de hoje, destacar 6 características, 2 hoje, 2 no próximo domingo e 2 últimas daqui a 2 domingos, de como nós podemos fazer e ter uma igreja para ela não se tornar uma igreja corrupta, não ser uma igreja mundana. E a primeira característica para que não haja secularização da igreja, que a igreja não se torne mundana, ela precisa de um profeta de Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não pode haver profecia se não houver profeta. E o profeta é diferente do sacerdote. Há muitos sacerdotes, mas poucos profetas. O sacerdote não precisa de uma chamada, ele não precisa de mensagens, ele não tem visões, ele não ouve a voz de Deus, ele ouve a voz do povo. O profeta, por sua vez, está interessado e preocupado em obedecer à visão e à voz de Deus. O sacerdote, ele está preocupado em obedecer à voz do povo. Quem sustenta o profeta é Deus, mas quem sustenta o sacerdote é o povo. Mas quem é o profeta do Novo Testamento? Thayer, em seu léxico grego e inglês, ele diz que, abre aspas, o profeta é aquele que, movido pelo Espírito de Deus, como seu porta-voz,
declara solenemente aos homens o que dele recebeu por inspirações, especialmente sobre eventos futuros, e proclama o reino de Deus para a salvação do ser humano. Fecha aspas. Mas qual a diferença entre o profeta verdadeiro e o falso profeta? O profeta verdadeiro encarna a vontade de Deus e proclama o juízo de Deus. O falso profeta encarna a sua própria vontade e proclama a sua própria palavra. Isto é, o profeta de Deus anuncia a palavra de Deus. O profeta carnal, ele anuncia a sua própria palavra. O profeta precisa ser o intérprete e o comunicador da vontade divina. E para isso, ele precisa ser sempre ungido. Ele precisa ser iluminado e cheio do Espírito Santo de Deus. Há muitos obreiros, muitos profetas, infelizmente, muitos pastores hoje, comprando, pagando, reformando, construindo, depositando, correndo de um lado para o outro, fazendo mil e uma coisas, menos profetizando. Estes são os sacerdotes. São os sacerdotes que são para fazer essas coisas. Fazem uma porção de coisas que outros podiam fazer e não realizam aquilo que somente eles deveriam fazer, que é proclamar a palavra de Deus. Nesse mundo tão secularizado que estamos vivendo, a pessoa tem sido definida pela sua função. A sua identidade cedeu lugar à função. O que uma pessoa faz é mais importante do que ela é. E vou muito além. É sua produção que vai determinar o seu valor. Ansiosos por sermos reconhecidos e valorizados, alguns profetas começam a querer fazer, produzir, esquecidos de que seu ministério pastoral profético não se mensura, não é medido nos mesmos termos desta sociedade secularizada, onde o utilitarismo é útil, a produção e a quantidade é que são importantes. Infelizmente, há profetas que eles gostam de serem vistos pelo tamanho de sua igreja, pelo número de membros da sua igreja, por aquilo que ele fez, pelos batismos que realizou. Essa não é a função do profeta. A sua preocupação não é esta. O profeta, ele precisa estar convencido de que o seu ministério pastoral tem como sua principal tarefa, além de proclamar a mensagem de Deus, tem essa tarefa de alimentar o rebanho de Deus, guiando esse rebanho aos pastos verdejantes. Além disso, o profeta, como pastor, terá cuidado sempre das suas ovelhas, que eu estou falando suas aqui por força de expressão. As ovelhas não são do pastor terreno, as ovelhas pertencem ao pastor supremo, mas nós temos a função de pastorear, de cuidar das ovelhas do Senhor. O profeta, como pastor, precisa fazer com suas ovelhas aquilo que era feito também lá com o rebanho de Israel. Precisa criá-las, precisa alimentá-las, precisa guardá-las, precisa recuperá-las, precisa curá-las, precisa restaurá-las e apresentá-las para o sacrifício no altar de Deus. Esta é a finalidade suprema de todo ministério pastoral profético, que jamais deve ser esquecida. Guiar o povo
a oferecer-se a si mesmo a Deus em total devoção no culto e no serviço, é o alvo supremo do ministério. O profeta como pastor é chamado por Deus para alimentar o rebanho, mesmo quando o rebanho não queira ser alimentado. Então essa é a primeira característica para nunca se ter uma igreja mundana, uma igreja secularizada. A igreja precisa do profeta. Não existe igreja sem pastor. Igreja sem pastor é uma igreja amorfa. Deus capacitou, chamou, separou homens para serem pastores do seu rebanho. Uma igreja que começa a pensar que não precisa de um pastor para ser igreja, ela está longe daquilo que a palavra de Deus preconiza. A segunda característica para que uma igreja não se secularize, ela necessita do querigma, isto é, ela precisa da mensagem. Sem que haja profeta, não pode haver mensagem. Quando a igreja de Jesus Cristo tem o profeta de Deus, consequentemente terá a mensagem de Deus. A mensagem da igreja que não se seculariza, que não se torna mundana, que não se torna carnal, a mensagem dela é bíblica. E quando eu digo que a mensagem é bíblica, eu quero dizer também que ela é crística, isto é, Jesus, porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus, ele é a palavra em carne. O sermão de Pedro lá no dia de Pentecostes em Jerusalém foi uma mensagem cristocêntrica. Em primeiro lugar, ele falou da vida maravilhosa de Jesus. E então nós precisamos pregar sobre o nascimento de Jesus. Precisamos falar sobre a infância de Jesus. Precisamos falar dos milagres de Jesus. Precisamos falar sobre os ensinos de Jesus. Precisamos falar de sua missão, a missão de Jesus. Se isso não não ocupa o púlpito de nossas igrejas, então ela está correndo sério risco de já estar secularizada. Em segundo lugar, Pedro falou sobre a morte de Jesus. Nós precisamos pregar sobre a cruz de Cristo, pois foi através da morte de Jesus que nós obtivemos o perdão para os nossos pecados. Satanás foi vencido na cruz. É isso que nós teremos que pregar dos nossos púlpitos. Em terceiro lugar, Pedro falou sobre a ressurreição de Jesus. Pois se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Uma das razões de tanta frieza em nossas igrejas é a ausência da mensagem de que Jesus ressuscitou. E por isso nós haveremos de ressuscitar também, conforme a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A igreja de Jerusalém estava fria antes de ter o encontro com Jesus ressurreto. Está lá em João capítulo 20. Jesus ressuscitou, a igreja estava sem saber para onde ir, aqueles primeiros discípulos. E Pedro fala assim, eu vou pescar, vou voltar à vida normal. Isso mostra a frieza com que eles estavam sentindo. Foi apenas quando Jesus estava na praia e o chamou, eles perceberam que valia a pena seguir o mestre. O mestre estava vivo. O pastor profeta, ele é pedido que ele pregue a palavra. Eu já falei outro dia sobre o tema que está em grego na capela do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Está ali escrito em grego, Kerutsson ton logon, o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra. Kerutsson ton logon. Pregue é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Caso contrário, a igreja haverá de se secularizar, de se mundanizar. A mensagem é fundamental para que a igreja não se secularize. Há muitas pessoas ouvindo tantas coisas
nesse tempo de pandemia, ouvindo muitas lives. Eu realmente me preocupo com minhas ovelhas, aquilo que elas estão ouvindo, aquilo que elas estão buscando. Porque se alguém não prega a palavra, traz mais trabalho e mais preocupação para o pastor profeta. Porque há muitos falando em nome de Jesus, mas sem ser em nome de Jesus, sem ter a mensagem de Jesus. Lembremos de todas as repreensões feitas por homens de Deus, por profetas do Senhor no passado. Por exemplo, assim como estou preocupado com minhas ovelhas sobre qual a comida que elas estão comendo, o que elas estão ouvindo, se ouve de tanta coisa, de tantas vertentes, e o pastor que tem ensinado, que tem pregado, depois o trabalhão que vai dar. Tá? Mas olha, aqui é uma palavra de advertência, de exortação, como acontecia no passado. Samuel repreendeu o rei Saul, Natã repreendeu o rei Davi, Isaías disse ao rei Ezequias, e o que falar de Jeremias, e o que falar de João Batista. Jesus chegou a chamar os escribas e fariseus de hipócritas, depois de um sermão duríssimo, em que muitos o desanimaram e o deixaram. Ele virou para a sua pequenina igreja e disse: vocês também querem se retirar? João capítulo 6, versículo 67. A mensagem de Jesus não é uma mensagem para ficar passando mão na cabeça da ovelha, na cabeça do crente, e achar que está tudo bom, que tudo pode, que tudo é cristão, que tudo é de Deus. A advertência é sobre a palavra do Senhor. Veja o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Por isso eu disse há pouco sobre a minha preocupação sobre o que minhas ovelhas estão ouvindo. O que é que elas estão ouvindo? Muita farinha não sustenta ninguém. É preciso de um alimento sólido, de um alimento equilibrado, de uma mensagem que venha para fortalecimento da fé dos cristãos. Quanto mais uma igreja ouve e fala de Jesus Cristo e de sua palavra, a Bíblia, menos secularizada ela estará ou viverá ameaçada. Mas é claro que isso só tem sentido quando feito não no poder da carne, porém do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, para encerrar, a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, nem em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios 2, 4 e 5. Essas são as duas primeiras características de uma igreja que não vai se tornar mundana, que não se torna secularizada. Ela precisa do profeta de Deus e ela precisa da mensagem de Deus. Pense nisso. Você crente, você é membro de uma igreja. A sua igreja tem o profeta de Deus. A sua igreja tem a mensagem de Deus. A mensagem de Cristo. Ela está num bom caminho para você estar entre ou dentro de uma igreja que não vai se tornar mundana para a glória do Senhor. Eu quero orar e no próximo domingo nós estaremos falando de mais duas características. Pai, muito obrigado por esse domingo, por esse dia. Obrigado, Deus, pela continuação desse estudo, dessa parte 2 desse estudo de como não se tornar uma igreja mundana, corrupta, secularizada. Abençoe a nossa igreja, abençoe teu povo, dê esclarecimento, luz
a muitos corações, ó Pai, de crentes, quem sabe, que estão confusos nessa época. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo para que terça-feira, o Momento com Deus, momento de oração, você participe aqui também. Eu peço que você se inscreva no meu canal, para a glória do Senhor. Deus abençoe.